E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, mais uma vez aqui estamos na emissora da Fraternidade, tendo essa oportunidade permitida por Jesus, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo espírito André Luiz e foi psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Recomeçando o nosso estudo do capítulo 28, em serviço. No programa passado, nós conversávamos sobre o desejo da Narcisa, da enfermeira Narcisa, que André Luiz encontrou no primeiro dia de trabalho lá nas câmaras de retificação, e que a gente até comentou que esse encontro geraria uma amizade forte, duradoura entre ambos. Ou reencontro, né? A gente não sabe, mas a gente vai ver até o final do livro que vai ser uma amizade duradoura. O André Luiz pergunta para ela, né, se ela trabalhava lá nas câmaras há muito tempo. E ela responde para ele que trabalhava há 6 anos e alguns meses, mas que ainda faltavam 3 anos para ela poder trabalhar, porque ela tinha desejos, né, a serem realizados. E ela diz para ele que esses desejos ela não poderia realizar por si mesma, ela precisava de um endosso. E aí a gente comentou que esse endosso era uma pessoa ser a avalista dela, ser a fiadora dela nesse propósito, nesse desejo. Ela conta para o André Luiz que ela precisava reencontrar um grupo de espíritos para que eles continuassem um trabalho de evolução em conjunto, porque ela havia cometido, como ela mesma diz, alguns desvios. Ela já reconhecera esse desvio, ela sabia já que tinha errado, mas ela não tinha condição de por ela mesma, conseguir um novo encontro no corpo de carne com esses espíritos. E aí ela recorreu à ministra Veneranda. Lembrando, nós nem falamos no programa passado, mas esse espírito Veneranda, ele é um espírito muito evoluído na colônia. A gente vai ver, vai ter um capítulo aqui no livro que vai comentar sobre ela. E ela é uma benfeitora da regeneração. Lembrando que temos a informação, vamos ler mais adiante no livro, que a Veneranda, ela viu Jesus nas esferas resplandecentes, o que não é para qualquer um não, porque tem que ter uma sintonia fluídica, pelo menos. No Nosso Lar, só ela e o governador conseguiram isso. Ela também recebeu uma medalha das Fraternidades de Luz, porque foi a que mais trabalhou na colônia abaixo do governador. Então, esse espírito sábio, ele falou para Narcisa que para que ela, né, desse essa oportunidade, ela precisava trabalhar 10 anos nas câmaras de retificação para que ela corrigisse certos desequilíbrios do sentimento que ela trazia. E aí a gente comentou no programa passado que a Veneranda usava a mesma técnica da homeopatia, semelhante e cura semelhante, que isso é a técnica homeopática. Então, a Narcisa, com os seus desequilíbrios sentimentais, com certeza, a gente falou do apego, do amor com apego, do amor com ciúme, do amor desequilibrado na posse. Então, para ela corrigir isso, a melhor coisa era ficar em contato
com os espíritos desequilibrados que eram tratados ali nas câmaras de retificação, porque eram aqueles espíritos mais desequilibrados da colônia. Eles chegavam do umbral com esse tipo de desequilíbrio, alguns avarentos demais, alguns criminosos, não é? E não só, vamos dizer assim, crime de tirar o corpo físico de alguém, mas criminosos de matar a alegria de muitos, de fazer, como é que se diz, psicologicamente matar a alma das pessoas. Então, ela naquele trabalho junto àqueles enfermos espirituais, ela iria melhorar a própria condição. Tereza, só um detalhe aqui. Ela diz assim, vivia perturbada e aflita. Então, nós fazemos um raciocínio que depois do trabalho ela se sentia melhor, tanto que ela fala anteriormente, né? E aí nós vemos só um trecho aqui com a frase que o Emmanuel coloca no livro Alavancas de Luz, no livro Palavras de Coragem. O título da página é Alavancas de Luz. Palavras de Coragem, o nome do livro. E um trecho desse capítulo ele diz assim: todos possuímos duas alavancas de força que, se conjugadas e usadas devidamente, resolvem quaisquer problemas ou subtraem obstáculos quaisquer: a oração e o trabalho. A oração, além de clarearmos por dentro, granjeia em nosso favor o amparo divino sobre nossas fraquezas. E o trabalho, além de nos burilarmos as faculdades, atrai em nosso benefício o concurso do próximo, capaz de atenuar-nos as imperfeições. Então, a necessidade do trabalho no bem, ou do trabalho com amor, com interesse de acertar, né? É isso que angaria para nós a presença da ajuda dos bons espíritos também, da qual nós estamos cercados. O próprio Kardec, no Livro dos Espíritos, ele vai fazer uma pergunta que a gente pode comparar aqui com a didática da veneranda. Quando Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 260, como é que um espírito pode querer renascer numa família, né, entre pessoas de má conduta? Aí olha a resposta dos espíritos. Que pode ser o caso dela, não é? É preciso que seja enviada para um meio em que possa defrontar com a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja identidade de relações e semelhanças, que os semelhantes se atraiam. Para lutar contra o instinto do roubo, é preciso que se encontre entre pessoas que roubam. Então, para a Narcisa equilibrar o desvio de sentimento dela, ela tem que lidar com o desvio do sentimento dos outros. Para ela aprender a amar sem possuir, ela vai ter que lidar com pessoa, no caso lá nas câmaras, ela lidando com doentes que estão doentes pela avareza, pelo excesso de apego sentimental, ela vai se corrigindo. É isso que os espíritos disseram a Kardec. Então, quando o espírito quer reencarnar, pede para reencarnar, ou não, ou é colocado num grupo de família, né, que tem uma má conduta, é para que ele ali, em contato com o semelhante, ele aprenda que não é o certo fazer aquilo. E como é que ele vai provar para ele mesmo que ele não está reagindo à tentação? É só convivendo. Então, a didática da veneranda é parecida. Ela colocou alguém que tem desvio grande de sentimento, como a Narcisa, em contato com espíritos que também têm esse desvio de sentimento. E ela aí vai aprimorando o próprio, né? Mas nós vamos reler um pouquinho, porque é muito importante esse parágrafo, né? Vamos começar relendo o parágrafo 35, que ela explica qual é o desejo dela. Preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão dos meus desvios passados, roguei em vão
a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada e aflita. Aconselharam-me, porém, recorrer à ministra veneranda. E nossa benfeitora da regeneração prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui, para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. Nós reparamos no livro, na obra Paulo Estevão, em programas anteriores nós comentamos, que até Paulo começar o seu ministério, realmente a sua divulgação da Boa Nova, lembrando que sem Paulo nós não teríamos o Evangelho no Ocidente, esse homem desbravador, esse herói, e ele foi exigir, vamos dizer assim, que Jesus exigiu 6 anos dele. Ele ficou 3 anos no deserto e 3 anos trabalhando como tecelão na cidade natal dele, em Tarso. Então foram 6 anos na obscuridade, se preparando interiormente para consertar também desequilíbrios do seu sentimento. Aquele homem orgulhoso, aquele homem prepotente, ele teve que sumir para que o homem caridoso e benevolente surgisse, para que o evangelho fosse pregado com sentimento. Então isso não é privilégio de Paulo, e aqui o exemplo da Narcisa, somos todos nós. A necessidade nossa do trabalho, no caso aqui dela, nas câmaras de retificação, mas resumindo, a necessidade nossa do contato com os mais infelizes, com os mais sofredores do caminho. Sejam eles quem forem, não só na situação física, mas na situação mental, emocional. A nosso treinamento, na nossa resistência, na paciência e na resignação, que nós não temos, principalmente aquilo que vos fala aqui. Então, essa a necessidade nossa, para corrigirmos sentimentos inferiores, desequilíbrios nossos. No primeiro instante, quis recusar, considerando demasiada exigência. Depois reconheci que ela estava com a razão. Demais, porque ela entendeu muito, né? que não era um capricho da veneranda. Ela não estava fazendo isso por capricho e para vê-la sofrer. Ela estava querendo uma medida educativa. O pensamento da veneranda era educar o espírito da Narcisa, porque é o que a gente sempre, às vezes, dá o exemplo aqui. Um aluno numa escola que tirou nota baixa numa prova, se ele não estudar, o que vai acontecer com ele na próxima prova da mesma matéria? Ele vai tirar nota boa se ele não estudou? Vai continuar com a nota baixa. Acontece isso conosco no mundo espiritual. Se a gente desencarnar, e vai desencarnar com desequilíbrios do sentimento, se a gente não procurar trabalhar esses desvios de sentimento que todos nós temos, ao chegar ao mundo espiritual, a próxima encarnação vai ser igual. Não tem como, a gente não melhorou, não se esforçou, não estudou, não tentou burilar esse sentimento, vai voltar da mesma maneira. Aquela senhora lá que conversou com o Clarencio, com o ministro Clarencio, que ela também queria, ela tinha um desejo, ajudar os filhos, mas ela não conseguia trabalhar, porque o trabalho no mundo espiritual, é isso que ele faculta, desenvolver melhor os nossos conhecimentos, acima de tudo os sentimentos, porque é isso que é o preponderante nas situações. Ela vai voltar da mesma maneira. Se ela não conseguir se engajar em nenhuma tarefa no mundo espiritual, ela vai falir de novo. O prejuízo é dela mesmo. E ela vai falir de novo. Ela vai falar que a exigência não é para... A veneranda precisa do trabalho dela para ela. Com certeza. Ela, é para Narcisa, não é para a veneranda. Jesus deixa que a gente trabalhe no bem a nosso benefício. Não é para ele. A benefício dele. Ele já está pronto, ele já acabado. Fez a etapa dele. A evolução dele está feita aqui na Terra. O espírito mais superior que nós tivemos aqui. Ele já é um espírito puro. Então, a evolução continua sempre, mas ele já é espírito puro. Dali para lá a gente não sabe, Cabe a nós o trabalho. Essa é a questão que nós temos sempre que raciocinar. O trabalho é nosso. O Divaldo, lembrando aqui do Divaldo Pereira Franco, no início da sua jornada, da sua tarefa, médico que já o era, ele recebe informação do espírito Jesus Gonçalves,
que foi na última encarnação, foi um Hanseniano, que viveu numa colônia no interior de São Paulo, e aparece já desencarnado para ele. E diz para ele, Divaldo, depois de um diálogo, ele diz para ele assim: Divaldo, eu quero que você vá lá visitar os nossos irmãos hansenianos. E falou o nome lá da colônia. Aí o Divaldo, isso foi na década de 50, mais ou menos. Por aí, 40, final dos anos 40 e dos anos 50. Numa época de ignorância muito grande das doenças. O Divaldo falou: meu irmão, para lá eu não vou não. Porque naquela época, lepra, há pouco tempo nós tivemos aqui a AIDS, agora a Covid, toda uma discriminação que a gente viu, né, tal, com toda a informação que a gente tem. E na época o Divaldo falou assim: não, lá eu não vou não. Divaldo, aí o espírito falou: eu vou lhe dizer o seguinte, ou você vai lá visitar os nossos irmãos, ou você vai para lá. Ficar meu internado. irmão, aí eu vou lá, então para deixar que eu vou. Então, essa questão da necessidade é uma imposição para nós necessária. Os espíritos deixam o nosso livre-arbítrio. Eles não vão pegar na nossa mão e fazer a gente fazer a coisa, não. Mas eles vão dizer o que a gente tem que fazer. Olha, tem que fazer isso. A Focana Veneranda diz aqui para Narcisa: você tem que fazer isso. Que é o que ela diz, que os livros dizem, os espíritos dizem para nós o tempo todo. Basta a gente abrir uma obra e ler o que o espírito está pedindo para a gente fazer. A gente não faz, aí é teimosia nossa. Aí, né, é cada um com cada um. Mas o trabalho não vai trazer para ela um descanso aqui encarnada na Terra. Pelo contrário, é um trabalho se preparando para a luta. É diferente, porque o Pai trabalha sempre e eu também, disse Jesus. Ora, se Jesus tem essa tarefa do trabalho, e nós? Sim. Continuando. E aí ela continua. E ganhei muito aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada e mais humana. E creio, viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Isso tudo, como a gente colocou, é preparação para a nova encarnação. Eu lembrei que, na realidade, a dor do outro, quando a gente tem contato com a dor do outro, isso nos torna um pouco mais humanos. Quando a gente se propõe realmente a compreender que existe uma escala evolutiva dos espíritos. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta, no item 100, que fala da escala espírita, que é, na realidade, a escala evolutiva, a gente vai compreendendo que tem espíritos que estão em situações muito mais difíceis do que as nossas. Eu lembro do Chico, dos biógrafos do Chico colocarem que quando o Chico começava a ficar um tanto quanto mais triste, né, quando recebia algumas exigências descabidas, ou quando alguém caluniava, quando ele recebia algumas calúnias, né? O Emmanuel, na mesma hora, falava para ele: meu filho, vamos lá visitar os nossos irmãos da Vila dos Pássaros Pretos. Parece que era uma vila lá em Pedro Leopoldo ainda. Agora eu não lembro bem se era Pedro Leopoldo ou... Pássaros Pretos, então, Leopoldo. Levava ele para lá. E o Chico dizia que quando voltava de lá, voltava reabastecido. Porque a gente encontra, muitas das vezes, na dor do outro, a gente encontra fortaleza. A gente começa a ver que a nossa não é a pior dor, né, que a gente imagina que seja. Sempre vai existir pessoas em condições... pelo menos físicas, em situações muito piores do que a nossa. E hoje nós temos a informação das mídias, né, Tereza, do que a gente pode tirar de bom das redes sociais, que tem coisa boa. A gente vê exemplos de pessoas com microcefalia, né, e famílias que têm uma ou duas crianças com microcefalia, e uma outra da família, um irmão com perfeito. A gente vê ali patente a reencarnação, e a gente vê aquelas mães que são verdadeiras heroínas, realmente. Eu, pelo menos particularmente, me emociono com aquilo que, né, tratando aquelas situações com amor. Muitas vezes é um caso assim da Narcisa. Se preparou muito no plano espiritual para enfrentar essas situações, que ela às vezes provocou para a pessoa
está naquela condição Sim, ali. Porque muitas vezes, e grande maioria das vezes, gente, quase todas elas, aquilo que a pessoa está passando, dificuldade para cuidar de alguém, esse alguém está naquela dificuldade de ser cuidado porque aquela pessoa que toma conta dele foi ela que causou aquilo. Porque Deus não vai dar o trabalho de um que um fez e para o outro. Está errado, né? Tem as exceções que são os missionários. São missionários, mas são é diferente, mas a grande maioria não é assim. Se você fez a mala, carregue ela, ajeite ela, bote rodinha, bote florzinha, mas é a lógica da vida, né? Uma coisa interessante quando ela diz aqui: viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Então, os espíritos, a gente tem que lembrar que nenhum dos espíritos que nos tutelam, né, como o Marco colocou, todos nós temos um amigo espiritual que foi o nosso avalista, que foi o nosso fiador, né, como aqui a veneranda é a fiadora da Narcisa. Ela não quer que a gente seja perfeito na Terra, porque a gente não tem condição ainda, mas que a gente viva com dignidade. O que seria essa dignidade espiritual? É a gente ter mais equilíbrio, é a gente não ter o prazer de prejudicar, é a gente trabalhar, não ser um peso para ninguém, a gente ter uma ocupação útil na Terra, fazendo, ou seja, trabalhando profissionalmente, ou seja, no trabalho em casa, como muitas donas de casa, né, que não têm um trabalho profissional, mas têm um trabalho, às vezes, sacrificial dentro dos lares. Então, os espíritos não querem uma perfeição que a gente não pode dar, eles sabem disso, mas que a gente viva com o mínimo de dignidade. É isso que ela está dizendo aqui. Viverei com dignidade espiritual minha futura experiência. Ela está confiante de que esses 10 anos que ela vai ali conviver com aqueles doentes bem graves, espiritualmente falando, isso vai ajudá-la a fortalecer nela os novos bons propósitos de melhoria. É isso que a gente também depreende dessa questão da dignidade espiritual. É isso que os espíritos querem da gente. Não que a gente seja perfeito, porque não temos condição ainda de ter uma perfeição ainda se estamos abrigados em um planeta de prova e expiação, não é? Então, vamos continuar? Vamos terminar, né? Terminar o capítulo, né? Isso. Ia manifestar profunda admiração, mas um dos enfermeiros próximos gritou: Narcisa, Narcisa! Não me cabia reter por mera curiosidade pessoal, porque ele já ia querer saber, mas qual foi o seu desvio sentimental, né? Se fosse em outras épocas, ele ia querer puxar da Narcisa que desvio sentimental é esse que ela praticou. Mas ele falou, não me cabia reter, por mera curiosidade pessoal, aquela irmã dedicada, transformada em mãe espiritual dos sofredores. E a gente pode, no final, raciocinar assim: Jesus diz que muito será cobrado a quem muito foi dado. E a gente pode raciocinar em cima disso dizendo que muito será dado a quem muito trabalhou. Porque se Paulo de Tarso, o vaso escolhido, enfrentou tanta intempérie, tantas dificuldades e nunca desanimou, é um grande exemplo para nós. É porque realmente ele se preparou intimamente para isso. Então, o trabalho é esse, gente, é o trabalho íntimo que a gente tem que fazer. Não tem saída. A nossa fatalidade é o bem, os espíritos dizem. São bem explicativos e claros nisso. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Lembrando sempre que, como diz Emmanuel, não há céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo. Fiquem com Deus. Desejando muita paz de Jesus a todos. Graças a Deus conseguimos terminar mais um capítulo. No outro dia eu estava pensando, tem 1 ano que nós já estamos juntos, né? Um ano rápido, foi. Né? Nós começamos as gravações aqui na rádio no mês de abril de 2022, né? E agora, hoje, a gente sabe, né, todos vocês sabem que o programa é gravado, então hoje nós estamos, né, já em maio, então já fizemos 1 ano
de estudo, né? Aqui do nosso lar. Há lar. um ano que os guias têm paciência com a gente aqui na rádio. E vocês também. E vocês também. Muita paz de Jesus a todos. Deus abençoe vossos lares, vossas vidas. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.